Vamos para a nossa entrevista, já está aqui conosco Dr. Aldo Medeiros, presidente da OAB aqui no Rio Grande do Norte. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Repórter 98. Muito obrigado, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Doutor Aldo, a gente até já falou aqui durante o programa, né, de um fato que marcou, de certa forma, o dia de hoje. Os vídeos aí viralizaram, né, pelas redes sociais. Umas imagens mostram aí advogados entrando em conflito, né, ali, um empurra-empurra, um desentendimento, né, alguns dizem que chegou até a ter brigas de fato, de advogados com jornalistas, depois aí de que uma advogada teria sido detida e tal. A gente vai esclarecer tudo aqui na entrevista, mas primeiro, qual a posição do senhor, qual a posição da OAB em relação a essa briga que houve hoje entre advogados e jornalistas lá na Delegacia de Plantão Zona Sul? Na verdade, foi um incidente que aconteceu ontem. Embora tenha surgido uma narrativa de que advogados partiram para as vias de fato contra jornalistas, mas os vídeos que acompanham esta notícia mostram a situação em que um cidadão de camisa vermelha, os advogados iam saindo acompanhando essa advogada que foi prestar um depoimento, e eles estavam protegendo porque ela não queria ter a imagem divulgada, e chegou um cidadão de camisa vermelha e agrediu um dos advogados, e a partir daí iniciou um tumulto, uma situação que nós não temos assim maiores informações, apenas sabemos que houve essa agressão inicial por parte de uma pessoa que não era o advogado. Os advogados foram agredidos. E os relatos que surgiram a partir de então, e eu passei o meu dia hoje, embora eu tenha ido atender um compromisso da OAB em João Câmara, mas mesmo assim nós passamos o dia inteiro apurando essas situações, e eu tenho absoluta segurança de que os advogados foram agredidos por pessoas que estavam exaltadas, agredindo moralmente, com palavras inclusive e grosserias com os advogados, e no momento em que estavam saindo houve esse... O que gerou esse clima? O que gerou esse clima eu não sei lhe dizer exatamente, Muratinho, mas a verdade é que há um certo movimento nacional de criminalização da advocacia. As pessoas querem, porque querem impor a ideia de que se você é advogado de alguém que cometeu um crime, criminoso você é, entendeu? Quando não é assim que se estrutura o sistema das sociedades democráticas, né? Ninguém pode ser acusado sem uma ampla defesa, ninguém pode ser condenado sem uma ampla defesa, sem que tenha sido apresentado a sua versão dos fatos. Para isso tem que ser através de um advogado, e essa situação é absolutamente indispensável na aplicação da justiça. Era isso que estava sendo negado durante todo o dia de hoje, com essa versão que se espalhou de que advogados agrediram jornalistas. Na verdade, um cidadão, que ainda não sei, mas nós vamos identificá-lo, agrediu o advogado que vinha na linha de frente do grupo que estava protegendo a doutora que prestou depoimento, que inclusive as manchetes dizem: advogada que levava bilhetes de facção criminosa. A advogada não levava bilhete nenhum. A advogada, quando chegou na delegacia que prestou depoimento, a delegada não quis sequer dar abertura a um inquérito, a uma situação de apuração, porque não existiam fatos delituosos. Ela foi liberada, prestou depoimento, foi liberada. Agora, houve diversas violações da lei. Por exemplo, a advogada foi levada para a delegacia de plantão, desde o presídio Nízia Floresta até a delegacia de plantão em Natal, numa viatura. Ela deveria ter sido trazida num veículo com o acompanhamento da OAB, que assim que a lei prevê, isso não é um favor, a lei prevê assim. E houve violação, aí sim, provavelmente abuso de poder, e a OAB está atenta a esse tipo de violação para que as coisas possam funcionar. Doutor Aldo, o que a OAB já apurou a respeito do fato que ocorreu lá em Alcaçuz? A informação é que um preso, um detento, teria em contato com a advogada dele, né, encaminhado um bilhete com orientações que ela traria para o lado de fora sobre como ingressar com entorpecentes dentro de Alcaçuz. O que a OAB apurou? Foi uma decisão, né, uma ação que partiu do detento, enfim, o que a OAB já apurou sobre isso? Nós não temos ainda acesso à situação do que ocorreu lá, apenas uma versão de que o preso estava sendo atendido pela sua advogada, e é importante que todos saibam
que em Alcaçuz o advogado não tem contato físico com o preso. Existe um parlatório com vidros que isolam e os presos falam através de interfone com o seu advogado e vice-versa. Então, a versão que surgiu é que ele teria sacado um bilhete da roupa e tentado colocar no vidro para que a advogada lesse. Só que antes de colocar, o policial penal, que aí é que tem outra irregularidade, que estava com certeza acompanhando a conversa, e os advogados têm direito a uma conversa separada com seus clientes, mas o policial penal já entrou, já recolheu o preso e recolheu o tal bilhete, que ninguém sabe se é bilhete. Ouvir não, mas ver o policial pode, né? A conversa, doutor Aldo. Existe uma discussão sobre presídios de alta segurança, né? Então, em princípio, ele pode, mas aí em presídio de alta segurança tem um tratamento, digamos assim, mais liberal, que é com base não numa lei, numa portaria do Ministério da Justiça. Isso é muito discutido, mas a certa é que ele foi lá, o preso foi imediatamente recolhido e a doutora sequer, mesmo que fosse alguma coisa como estão acusando, e eu não sei com base em quê, porque eu não vi e ainda não foi apresentado o tal bilhete, mesmo que fosse, ela não teve nem tempo para ler. Então, não era nunca para ter tido o tratamento de uma pessoa criminosa, e aí as notícias já ligavam a ligação com facções criminosas. O tratamento foi absolutamente distante da realidade. Doutor Aldo, boa noite. Boa noite. Vamos tentar um pouco abstrair para a gente levar essa questão dessa comunicação entre advogado e o detento, debater um pouco isso, abstraindo desse caso, porque eu não vou pré-julgar, eu não conheço, eu não vi, eu não sou o delegado, nem sou o juiz, mas é de ciência da OAB, do senhor, queria saber a opinião do senhor. É uma realidade que é possível que algum advogado, a OAB não tem também como ser mãe da atividade profissional de cada um. A gente sabe que existem malfeitores dentro de todas as profissões. Como pensa a OAB em relação aos advogados que servem de avião para o narcotráfico como é que se resolve isso? Porque parlatório foi uma dificuldade enorme para a OAB aceitar, e essa questão de regulamentar como é que funciona para tentar inibir, como é que a OAB trata esse assunto sem ser tão corporativista e ser mais de uma visão maior, mais ampla, em favor da sociedade, como sempre foi a OAB. Não, Renato, eu não acho que houve uma dificuldade enorme da OAB aceitar parlatório, não. Pelo contrário, a OAB investe recursos que deveria estar servindo à advocacia em geral no bom funcionamento dos parlatórios. Agora mesmo nós estamos fazendo uma melhoria no parlatório de Nova Cruz, porque melhora a condição de trabalho do advogado. Ele saber que chega lá, tem condição de sentar de frente para o seu cliente e sem ferir as regras de segurança, e essa segurança é recíproca, né? Sem ferir as regras de segurança, poder fazer o seu papel. Então, o parlatório é bem visto pela advocacia, é uma, digamos assim, uma reivindicação da advocacia, que todos os presídios tenham bons parlatórios para que ele possa conversar. A realidade é que é diversa. A realidade é que os parlatórios não têm ventilação, são locais onde o advogado não consegue ficar muito tempo porque o calor é muito grande, são locais normalmente mal situados. O do pavilhão 5 lá em Alcaçuz foi feito embaixo de umas escadas, num local extremamente impróprio para a finalidade, mas o que o advogado quer, insiste, porque é a lei, e que assim no mundo inteiro, no mundo democrático todo, é o direito de conversar com seu cliente num local isolado, sem que ninguém ouça o que eles estão conversando, porque o seu cliente pode dar determinadas informações ao advogado para poder, com isso, se concluir uma boa defesa, e não é obrigado a entregar as informações que detém ao Poder Judiciário ou à autoridade policial. 19h10 e o Repórter 98 está conversando com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, Aldo Medeiros. Doutor Aldo, então, o que dizer da declaração da presidente do Sindicato dos
policiais penais, a gente Vilma Batista, né, que tem afirmado nas entrevistas de hoje que a comunicação dos detentos por meio de advogados pode atrapalhar a segurança externa e dos presídios. Só um instante, porque ela acabou de me passar um WhatsApp para complementar a sua pergunta, e aí o doutor Aldo, com muita gentileza, responderá. Ela questionou porque o que faz um advogado visitar um preso às 22 horas da noite. Segundo ela, numa unidade que abriga duas facções e que a segurança tem que ser maior. O que levou esse advogado ao presídio eu não sei, né, dizer. Eu sei que eu tenho pouquíssima experiência em direito criminal, mas já trabalhei numa grande operação que foi deflagrada e que tinha pessoas presas em João Pessoa, em Patos, na Paraíba, e eu já cheguei no presídio em Patos, mais ou menos essa hora, eu vinha do tribunal em Recife e fui até o presídio e pedi para ter acesso ao meu cliente e me foi autorizado em Patos, na Paraíba. Então, o que faz um advogado ir ao presídio às 22 horas, acredito que uma situação como essa, né? Agora, assim, eu entendo às vezes que a brava policial Vilma tem um trabalho importante de defesa da categoria, mas acho que ela desenvolveu um certo preconceito contra os advogados. Eu tenho visto situações como, por exemplo, quando houve o início da pandemia, que nós, depois do período de isolamento, a gente tentou voltar os contatos, mesmo o presídio pavilhão 5 ser totalmente isolado os advogados isolados dos presos, porque todos os parlatórios são rigorosamente fechados. Ela foi contra e deu declarações de que os advogados iriam contaminar os presos de Covid, ia morrer muita gente no presídio. Então acho que há um pouco de exagero na visão negativa que ela tem dos advogados, porque o fato de alguém ir às 22 horas a um presídio necessariamente não quer dizer que tem alguma coisa errada por trás. Pode ter uma grande necessidade da defesa. Doutor Aldo Medeiros, presidente da OAB, o senhor é candidato à reeleição na OAB? Eu pensei que a gente vinha tratar desse assunto. Já está chegando na reta final. Aproveitando a cordialidade do senhor. Olha, eu sou candidato à reeleição, mas eu não posso ficar falando isso porque nós não estamos ainda em período eleitoral, né? Apenas assim, eu me disponho a concorrer novamente e vou ver o que é que os advogados pensam do que nós fizemos. Faz igual os políticos, doutor, é pré-candidato. Eu sou pré-candidato pré-candidato pode dizer. A reeleição, Então pronto. Tem todo direito, tá? Tem todo direito. Claro, isso é uma hipocrisia legal. Isso é uma hipocrisia legal. As pessoas. Faz parte tem do gente processo. que é candidata eternamente aos cargos. Não, eu não sou candidato, estou sofrendo. Eu não faço esse tipo de hipocrisia, não. Tá ótimo. Como é que o senhor faz? Como é que o senhor poderia fazer uma análise aí desse período que o senhor está à frente da OAB? Quais foram as maiores conquistas, os maiores avanços da ordem aqui no Rio Grande do Norte? Nós tivemos grandes conquistas. Nós conseguimos um equilíbrio econômico para que não ficássemos sujeitos a sustos e interrupções de funcionamento. Mesmo com a pandemia, nós tivemos que deslocar recursos para auxílio aos advogados, tivemos 3 meses de suspensão, mas mesmo assim nós conseguimos fazer com que as coisas funcionassem plenamente. Tivemos que suspender o plano de investimento nas salas de presídios e de fóruns, porque o recurso teve essa outra destinação, mas fizemos a Central de Defesa de Prerrogativas, que atuou ontem nesse incidente que houve. A central foi chamada, o procurador ficou lá dando assistência. Nós fizemos uma redução da anuidade dos jovens advogados, porque a advocacia está muito difícil, cada vez mais difícil de se iniciar. Nós reduzimos 75% e temos muito o que mostrar, agora tivemos 1 ano e meio de mandato absolutamente sonegados pela pandemia. Doutor Aldo, o senhor como presidente da OAB, essa entidade tão importante, né, que tem aí ao longo da história feito aí manifestações importantes, né, em defesa da manutenção da ordem democrática, enfim, das instituições, como é que o senhor encara esse momento atual que a gente está vivenciando no Brasil, né, em que há tanto questionamento sobre justamente essa manutenção da ordem democrática, ataques partindo de entidades e figuras públicas de todos os lados, inclusive ataques direcionados ao Poder Judiciário, né, do qual a OAB acaba fazendo parte.
Como é que o senhor encara esse atual momento do país, nesse momento em que se avizinha as eleições de 2022, nesse momento de polarização, acirramento dos ânimos aqui no país e que acaba acaba resvalando também sobre a manutenção das instituições democráticas? Com muita preocupação. Eu acho que nós estamos nos aproximando de uma linha de risco muito alto. Falta compostura no comportamento de boa parte das nossas autoridades nacionais, né? Eu não estou aqui me referindo exclusivamente ao presidente da República, que gosta de usar palavrão e desrespeitar as coisas. Eu estou me referindo a muitas coisas. Estou me referindo aos ministros do STF que dão entrevistas sobre processos que ainda vão julgar. Eu estou me referindo a parlamentares que são presos por atos, ou matou o marido, ou gravou conversas de reunião, enfim. Nós estamos numa crise de autoridade generalizada e com um radicalismo que se espalhou pelo país e que precisa, de alguma forma, em algum momento, precisa que o povo se conscientize de que tem que haver um esforço de voltar ao normal. Eu até gosto de dar um exemplo bem bizarro. Eu gosto de dizer que há alguns anos atrás ninguém imaginava andar com um cinto de segurança no automóvel, e hoje todo mundo faz isso naturalmente. Então, pensando nisso, de que há condição de mudar toda uma sociedade, com esse exemplo bizarro, é que eu espero que a gente encontre um caminho para voltar a ser o lugar bacana de morar, que esse o Brasil sempre foi, um lugar onde a economia estava se desenvolvendo. Eu me lembro de ter viajado a países vizinhos e de longe eu sabia que tinha um brasileiro lá, porque o carro era mais novo do que a média de veículos que estavam rodando nas ruas. Então, espero que a gente tenha condição de voltar, e para isso todas as instituições, dentre elas a OAB, que tem um papel importantíssimo, precisam contribuir para a defesa da democracia e para a volta de nossas práticas as mais democráticas possíveis. Na esteira dessa pergunta e de sua resposta, como é que o senhor enxerga a gestão do presidente da OAB Nacional, o Felipe Santa Cruz, que muitas vezes acaba se envolvendo em polêmicas políticas e entrando também no bojo das autoridades que também passam do tom? Olha, eu acho que Felipe Santa Cruz foi um grande defensor da advocacia, mas pelo fato dele ter digamos assim, uma forma contundente de se opor ao presidente da República, contra tudo e contra qualquer fato ou qualquer manifestação do presidente da República, ele ser dos primeiros a se contrapor, ele trouxe também muitos adversários para a advocacia. Ele acabou prejudicando a advocacia por esse lado, embora eu reconheça que o trabalho dele de defesa da advocacia no Congresso Nacional e em diversos outros campos de atuação foi muito bom, muito produtivo. Mas tem esses dois lados, e eu não concordo com a linha de embates permanentes e no mesmo tom que ele adotou na disputa com o presidente da República. Presidente, no finalzinho da semana que passou agora, teve um embate entre o presidente da CPI, o Omar Aziz, que cometeu uma generalização de crítica aos militares. E veio a resposta do brigadeiro Batista, que é o comandante da Aeronáutica, e pediu que as autoridades se comportassem como autoridades. Como promover esse debate? Porque aqui no Repórter 98 a gente já disse que é preciso acabar com os radicalismos e aceitar a opinião do outro. Isso. Como mediar isso? Isso é a grande questão, né, Moratinho? Nós estamos numa situação onde as pessoas querem impor as verdades aos outros, não tem mais debates. É difícil as pessoas aceitarem uma opinião contrária hoje em dia, né? Parte-se logo pro radicalismo. Falta respeito, né? Falta respeito. Eu acho que de todas as partes. Erraram todos. Errou o senador quando fez uma acusação generalizando em relação às Forças Armadas, errou o ministro da Aeronáutica quando respondeu com também ameaças muito implícitas, e nós precisamos nos unir todos contra esse comportamento. Doutor Aldo, o presidente nacional da OAB, o Felipe Santa Cruz, a quem a gente se referiu há pouco, marcou para o próximo dia 20 uma reunião extraordinária, né, para que a ordem discuta a possibilidade da apresentação de um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Você tem dividido opiniões dentro da OAB, qual a opinião do senhor? A minha opinião é que é muito cedo. Nós temos uma CPI que está apurando situações aí, não tem por que a OAB se antecipar
nesse discurso. Eu entendo que impeachment não é o Senado que faz, impeachment é o povo que chega um momento que não quer mais e tira. Eu não vejo, eu não enxergo essa situação. Aqui no Rio Grande do Norte nós debatemos esse assunto e chegamos à conclusão que não há ainda crime de responsabilidade claramente demonstrado. Então, em razão disso, é que um impeachment é uma situação tão traumática para uma república que eu entendo que é precipitado isso, né? Nós vamos comparecer agora dia 20, vamos debater, mas a ideia que eu tenho é que deveria se aguardar pelo menos o final da CPI. Última pergunta de Rebolo, estourando o tempo, hein, Rebolo? É minha, inclusive, é do Reginaldo Miguel. Vai Tá lá. pedindo aqui pro senhor comentar a indicação do André Mendonça pro Supremo Tribunal Federal. O que o senhor achou da indicação do presidente? Olha, eu não conheço muito bem sobre a vida dele. Na verdade, eu até achava que nem ia ser agora, mas a informação que eu tenho é que é muito preparado tecnicamente e muito conservador nas ideias do dia a dia dos costumes. Então, assim, como o Supremo é um colegiado, o fato de ter um conservador não quer dizer que é ruim, porque tem os contrapesos. Os mais progressistas. Então, em princípio, o fato de ser conservador, para mim, não o excluiria. E as informações que eu tenho, mas volto a dizer que não entrei fundo nisso, é que ele é muito preparado tecnicamente. É isso aí, 7h21, está acabando o Repórter 98 de hoje. Agradecer aqui, doutor Aldo Medeiros, pela entrevista, viu, doutor? Presidente da OAB do Rio Grande do Norte. Sempre muito solícito aqui quando a gente precisa, quando a gente convida, né? Tá sempre presente. Muito obrigado, viu? Você é sempre bem-vindo aqui no Repórter 98. Muito obrigado, é um prazer estar sempre aqui. É isso aí, Renato Cunha Lima, Alexandre Mulatinho, Tiago Rebolo.